Olá, que coisa boa poder adentrar em seu lar mais uma vez com o programa Cada Dia. É uma bênção para nós repartir com você uma porção da Palavra de Deus todos os sábados aqui pela TV Vitoriosa, esse programa que veicula às 10h15 aqui, mas também pelo canal do YouTube, no mesmo horário, pela rádio Dimensão FM ao meio-dia. O nosso irmão Celso pega o áudio desse programa e veicula também no programa Raízes Evangélicas. Então, nós estamos felizes porque pela internet, aqui pela televisão, pela rádio, nós podemos falar do amor de Deus. O pastor Hernandes é o pregador oficial aqui do nosso programa Cada Dia e hoje ele vai falar sobre uma ordem dada pela palavra de Deus a nós, que é enchei-vos do Espírito Santo, esse imperativo tão abençoador. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com a palavra de Deus. O programa Cada Dia é de responsabilidade da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, em parceria com a nossa querida Luz para o Caminho. Ao final do programa, depois da oração final, eu tenho para você um recado de luz para o caminho. Fique ligado até o finalzinho do programa, eu tenho certeza que você vai também ficar feliz com a notícia, com a divulgação que faremos em nome de Luz para o Caminho. Pastor Hernandes, que tema maravilhoso, verdade. Falar sobre o Espírito Santo de Deus. É verdade. Eu espero que Deus o use mais uma vez para nos edificar, nos orientar sobre essa ordem dada na palavra de Deus a todos nós. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito bem, gente, nós vamos então conversar um pouco sobre Efésios capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta e ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui eu gostaria de dizer a você que Paulo já tinha tratado desta questão da obra do Espírito Santo na carta, quando ele coloca no capítulo 1 que o Espírito Santo é o selo, e o Espírito Santo nos foi dado como penhor. O selo é sinal de propriedade, de legitimidade e de pureza, de inviolabilidade. E o penhor nos foi dado, o Espírito Santo em nós como penhor, como garantia de que Deus, que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. No capítulo 3, na sua oração, Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no nosso homem interior. Isso significa que Cristo vai habitar no nosso coração pela fé. E a ideia de habitar aqui é de ser o dono da casa, com todas as chaves, com toda a autoridade, não como um turista que vem e vai, mas como proprietário da casa, que pode fazer reformas na casa, mudanças na casa. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem uma vida cristocêntrica. Jesus comanda a sua vida. Mas agora, no capítulo 5, verso 18, Paulo retoma o assunto do Espírito Santo e diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse texto apresenta-nos um contraste profundo e uma comparação superficial. A comparação superficial é que tanto uma pessoa embriagada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o efeito ou de algo ou de alguém. Uma pessoa bêbada, ela está controlada pelo álcool. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está controlada pelo Espírito Santo. Farmacologicamente falando, o álcool é um depressivo. Nós não podemos botar a obra do Espírito Santo numa conjuntura da medicina, mas diríamos que o Espírito Santo é um estimulante. Então, esse é a semelhança superficial. Ambas as pessoas, a bêbada e a cheia do Espírito Santo, está sob o controle ou do vinho ou do Espírito Santo de Deus. Mas há aqui um contraste profundo. Porque
a embriaguez, ela produz dissolução, vergonha, derrota, opróbrio, fracasso, prejuízo, ruína da vida, da reputação, do caráter, do casamento, da família, dos filhos, dos bens, da alma. Porém, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, isso reverbera na sua vida de adoração a Deus, de comunhão com os irmãos, de gratidão no coração e de disposição para servir ao próximo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo caminha para a vida, uma pessoa embriagada caminha para a morte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo caminha para a liberdade plena, uma pessoa embriagada caminha para uma escravidão cruel. Agora, note que Paulo está dando duas ordens, uma negativa, outra positiva. A negativa é, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A ordem positiva é, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, eu quero aqui considerar com vocês algumas lições desse texto. E a primeira coisa que chama a atenção é que o verbo está no imperativo. Enchei-vos. Não é um pedido, não é uma sugestão, não é uma recomendação, é uma ordem expressa. É um imperativo absoluto. Isso significa que não ser cheio do Espírito Santo é uma desobediência a uma ordem expressa de Deus. Assim como a embriaguez é um pecado, não ser cheio do Espírito Santo também é um pecado. É hora de você parar e fazer um check-up da sua alma, fazer um diagnóstico do seu coração. Se você está cheio do Espírito Santo. Talvez você pergunte, mas como ser cheio do Espírito Santo? Bom, eu quero tratar disso daqui a pouquinho com você. Mas antes disso, eu quero tratar do segundo ponto desse texto. Primeiro, o verbo está no imperativo. Segundo, o verbo está no plural. Enchei-vos. Não é apenas para uma elite espiritual. Não é apenas para a liderança da igreja. A plenitude do Espírito Santo está ao alcance de todos nós. Homens, mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos. Não importa a sua condição social, não importa se você é novo na fé ou antigo de igreja, todos nós não só podemos, mas devemos ser cheios do Espírito Santo. Terceira coisa que eu quero destacar no texto é que o verbo está também no que nós chamamos de presente contínuo. Ou seja, a ordem é enchei-vos do Espírito Santo hoje, enchei-vos do Espírito Santo amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Deixa eu lhe dar um exemplo de o que não é um presente contínuo. Por exemplo, lá em João 2, lá na festa das bodas de Caná, Jesus disse para os serventes assim, enchei d'água as talhas. Não era para eles encherem e tornarem encher aquelas talhas. Eram 6 talhas medindo 100 litros cada uma. Enchei d'água as talhas, era para encher uma vez só e acabou. É diferente aqui. Enchei-vos do Espírito. Não é para você ser cheio hoje, nunca mais ser cheio novamente. Não. A plenitude do Espírito Santo é preciso ser repetida e repetida e repetida e repetida. Cada dia você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas em quinto lugar, o verbo está na voz reflexiva, a voz passiva. Isso significa que você e eu não somos o agente do enchimento, nós somos o receptáculo do enchimento. Você e eu não podemos produzir essa plenitude. Você e eu recebemos essa plenitude. Deixa eu ilustrar. Às vezes você quer ser cheio e não consegue, sabe por quê? Porque uma lei na física diz assim, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Às vezes nós estamos cheios de outras coisas. Soberba, vaidade,
avareza, impureza, lascívia, orgulho. Então, como é que você pode ser cheio se você já está cheio de outras coisas? Lembra lá da história do Eliseu? Enquanto aquela viúva do profeta tinha vasilhas vazias, o azeite jorrava, e jorrava, e jorrava, e jorrava. Não tendo mais vasilhas, o azeite parou de jorrar. Enquanto você estiver disponível para Deus, tem mais e mais do Espírito Santo para você. Portanto, a ordem de Deus a você e a mim agora é: enchei-vos do Espírito. Eu vou convidar o pastor Ricardo Mota e ele vai orar por nós, rogando a Deus que hoje sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso. Senhor Deus e Pai querido, a palavra do Senhor foi ministrada e, de fato, essa é a nossa necessidade. Nós precisamos que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém. Para que nós, de fato, experimentemos um genuíno reavivamento espiritual. Amém. Visita, pois, Senhor, a nossa vida, visita os lares, visita, ó Deus, o Teu povo espalhado por todo o canto. Amém. Dá-te pressa em nos socorrer, Amém. Senhor. Visita-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção, pastor. Obrigado. Você já tem pregado em mais de 1.500 igrejas nesses anos. E você tem dito que a maior necessidade das igrejas de diferentes denominações é, de fato, um avivamento espiritual. E nós precisamos, então, rogar mesmo, clamar para que o Espírito Santo de Deus, que é o autor desse avivamento, venha sobre nós com poder e graça. Amém. Muito bom. E faz parte desse ser cheio do Espírito Santo, dessa plenitude do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É necessário que nós a conheçamos, que nós tenhamos o costume de ler a Bíblia Sagrada. E pensando nisso, a Luz para o Caminho, o pastor Hernandes, então há aqui uma bênção que é a Bíblia Sagrada, pregação expositiva. Existem muitas Bíblias de estudo, Bíblias boas, excelentes Bíblias, mas esta é singular. Esta aqui é singular porque ela tem um estudo expositivo das Escrituras Sagradas. São muitos sermões aqui, muitos estudos, reflexões nesse formato de exposição. A Bíblia Sagrada, ela é a Palavra de Deus e essa aqui, ela é singular nesse sentido, essa Bíblia de estudo, porque ela tem esse aspecto expositivo. Se você quer adquirir essa Bíblia, tem aí no rodapé do vídeo o QR Code, você direciona a câmera do seu celular ou mesmo use aí o número do WhatsApp que aparece também e você vai ser levado para o ambiente virtual aí de Luz para o Caminho e vai poder adquirir essa Bíblia. Eu também quero convidar você e sua família para participarem da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, na rua Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica. Nós começamos os cultos, pastor. Coisa boa, presencial, hein? todo Glória domingo às 17 horas. Então, gente, não perca não, hein? Vai lá, você vai ser muito bem recebido. Vai ser uma Amém. bênção para a sua vida. Muito bom. Vamos ficando por aqui, voltaremos sábado que vem, se Deus permitir, com o programa Cada Dia. Fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau. Um abraço.